Você crê em inferno ou paraíso? Independente da religião, esses locais hipotéticos existem no sistema operacional de qualquer pessoa religiosa. O que significam para você o paraíso, Valhalla, Elísio, Yaru ou Éden? Ou talvez tudo isso seja invenção e exista apenas um paraíso para todos? Aliás, é bem provável que tenha sido exatamente esse lugar que o telescópio Hubble descobriu bem no centro do universo. Veja como é a morada de Deus, segundo a versão do aparelho orbital. Se você olhar com atenção, pode até ver ruas e casas. Será que não é essa a civilização inteligente que procuramos há tanto tempo? Os cientistas ainda discutem se isso é uma farsa ou se a humanidade realmente descobriu algo assustador. A maioria concorda que essa é uma imagem da galáxia NGC 3079 com um disco brilhante e ofuscante. Mas mesmo que as fotos impressionantes não signifiquem exatamente o que todos gostaríamos, isso não diminui o mérito dos telescópios modernos na exploração do macrocosmo, inclusive de seus cantos mais distantes. Por exemplo, James Webb, o observatório orbital de infravermelho sobre o qual já circulam lendas no mundo científico, não é apenas o maior telescópio existente atualmente. Ele foi criado para revolucionar nossa compreensão do universo. Após suas descobertas, da vontade de descartar livros didáticos de astronomia e estudos de certos cientistas. Basta pegar como exemplo as galáxias que ele descobriu a distâncias recordes. São objetos com os codinomes JA10 GCZ140 e JADES GCZ141. Você pode perguntar, o que há de surpreendente nisso? Outros telescópios já não descobriram galáxias distantes antes. Sim, mas não exatamente. O fato é que esses objetos, que surgiram literalmente 300 milhões de anos após o Big Bang através das lentes do observatório orbital, brilharam com uma cor vermelho vivo. Isso significa que as galáxias não estão apenas cheias de estrelas maduras, mas também escondem buracos negros ativos em seu interior. No entanto, isso simplesmente não pode ser, se seguirmos a teoria tradicional da origem do universo logo após o Big Bang. Para a formação de estrelas metálicas, ou seja, maduras, simplesmente não havia material de construção, e elas não poderiam ter surgido. Quanto aos buracos negros, de acordo com a evolução desses objetos sombrios, e ainda não totalmente estudados, eles aparecem como consequência da morte de estrelas antigas e massivas. É claro que isso também não se encaixa na teoria aceita por gerações de cientistas. O que essas descobertas indicam? De que precisamos revisar e corrigir tudo de forma fundamental, pois nossas informações estão seriamente desatualizadas e perderam a relevância. Assusta o fato de que muitos pilares científicos fundamentais foram construídos com base na teoria do Big Bang e, se esses pilares forem destruídos, é difícil prever as consequências para a ciência moderna. O que os representantes do mundo científico estão fazendo diante dessas novas circunstâncias? Já começaram pesquisas nessa área, nas quais os cientistas descobriram que as principais são os buracos negros. Como resultado, descobriu-se que esses objetos não necessariamente se formam a partir de estrelas moribundas, eles podem nascer imediatamente enormes e ativos. Esse fenômeno os astrônomos chamam de buracos negros primordiais. Isso não parece uma tentativa de ajustar artificialmente os dados científicos existentes às novas informações? Para quem começou a assistir nosso canal recentemente, vale a pena esclarecer um pouco a parte técnica. De onde sabemos a distância em que está uma estrela, galáxia ou buraco negro? Como exatamente medimos a distância até objetos incrivelmente distantes, com uma trena, uma régua, um transferidor? Claro que não. Nós nos baseamos na velocidade do fóton de luz no vácuo, e é exatamente por isso que os telescópios observam os objetos não como eles estão neste exato momento. Um exemplo simples. A luz do Sol viaja até nós em cerca de 8 minutos. Então vemos o astro como ele era há 8 minutos. O mesmo ocorre com galáxias distantes. É notável que enquanto a luz desses objetos, localizados a bilhões de anos-luz da Terra, chega até nós, as próprias galáxias já podem nem mais existir. Isso é difícil de entender. Mas esse é o macrocosmo. Muitos conceitos não se encaixam nas ideias habituais sobre o mundo. O que mais James Webb conseguiu descobrir nesse tempo?
Uma das descobertas mais notáveis são os planetas que estão além do sistema solar. É interessante notar que esses objetos nós víamos apenas indiretamente ou simplesmente supunhamos que exoplanetas orbitavam alguma estrela. Mas James Webb fez um avanço nessa área e pela primeira vez fotografou o planeta HIP 65426. Como ele pode ser? Presumivelmente, seu tamanho é 12 vezes maior que o nosso Júpiter, e sua idade é de cerca de 20 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, o objeto é bastante jovem. O planeta está a 385 anos-luz de nós e orbita sua estrela a uma distância 100 vezes maior do que a Terra está do Sol. Para qual outro planeta relativamente próximo de nós também foram direcionadas as lentes de James Webb? Este é um gigante gasoso na constelação de Fênix, WASP 96b. O telescópio começou detectando ao redor do planeta uma densa camada de atmosfera nublada e continuou encontrando provas irrefutáveis da presença de vapor d'água nela. O que isso significa na prática, A resposta é óbvia, até mesmo para quem não é especialista. Isso significa que pode haver água no planeta. O resto, vocês podem imaginar sozinhos. É surpreendente que a massa do planeta seja 2 vezes menor que a de Júpiter, mas o raio seja 20% maior. A temperatura nesse objeto é extremamente alta, pois WASP 96b está 9 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Você conhece o significado da palavra pária? Esse conceito pode ser aplicado não só a uma pessoa, mas também a um objeto cósmico. Pegue, por exemplo, a nebulosa NGC 1333, descoberta por James Webb a milhares de anos-luz da Terra. Esse objeto já é conhecido por nós há muito tempo. Em meados do século XIX, a nebulosa foi descoberta por Edward Sheinfeld. Infelizmente, antes não era possível estudá-la com tanto detalhe, mas James Webb mudou essa situação. E o que descobrimos como resultado? A nebulosa contém 6 objetos que, segundo cientistas, foram criados pelo universo para serem estrelas. Mas algo deu errado e as reações termonucleares dentro desses corpos celestes não aconteceram. Assim, as estrelas fracassadas permaneceram escuras e frias. Os 6 objetos localizados nessa nebulosa no momento são gigantes gasosos, cada um 10 vezes mais massivo que Júpiter. Sabe como James Webb conseguiu deixar a questão em aberto, literalmente falando? A questão é que o telescópio certa vez encontrou um enorme ponto de interrogação no espaço. O universo não gosta muito dessas configurações, então vê-las é uma grande sorte, e James Webb teve essa sorte. Essa figura estranha provavelmente é causada por uma forma rara de lente gravitacional, ou seja, um fenômeno em que a gravidade de objetos massivos distorce a luz das estrelas ao fundo. Sabem que? O paradoxo desse fenômeno é que, para que os cientistas da Terra possam observar essas galáxias em detalhes, é o próprio universo que os ajuda. Com a ajuda desse processo, o objeto descoberto por James, que está a cerca de 7 bilhões de anos-luz de nós. As nebulosas, galáxias e outros monstros mencionados são os mais conhecidos entre os descobertos por esta estação orbital, mas estão longe de serem os únicos. Por algum tempo, James Webb observou nosso Júpiter, fotografando seus anéis e auroras polares, Saturno e Netuno, assim como objetos que, devido à nossa infantilidade tecnológica, não podíamos ver antes. Estamos falando dos pilares da criação, que foram descobertos pela primeira vez pelo Hubble, mas desta vez, James Webb analisou o objeto literalmente em pixels, revelando regiões de aglomeração de gás e um incrível brilho vermelho ao fundo. O telescópio também registrou o processo de formação estelar em pleno andamento, capturando a protoestrela L1527. Em resumo, durante o tempo em órbita, James Webb justificou repetidamente tanto os investimentos feitos em sua construção, quanto as expectativas da comunidade científica. Vale perguntar o futuro da astronomia tradicional, considerando novas descobertas, especialmente galáxias em locais tão distantes onde esses objetos, em princípio, não poderiam existir. Será que a teoria do Big Bang está errada? Talvez o universo não tenha surgido daquele famoso ponto de singularidade, mas, por exemplo, como resultado de uma colisão com uma antimatéria, ou talvez o processo de surgimento seja cíclico
e o nosso universo seja apenas um entre muitos que aparecem e colapsam periodicamente. Também não está claro como é a distribuição da matéria no macrocosmo, se a matéria escura é realmente o principal ingrediente das galáxias. Para responder plenamente a essas perguntas, o formato deste vídeo certamente não é suficiente, mas queremos chamar sua atenção para um aspecto. De acordo com as teorias amplamente aceitas, a radiação cósmica de fundo está distribuída de forma relativamente uniforme no universo. Porém, existem algumas regiões anômalas em sua vastidão, como o chamado eixo do mal, que separa as áreas quentes e frias da radiação cósmica de fundo, além do supervazio de Eridanos. Um lugar assustador, com temperatura próxima ao zero absoluto, dimensões incríveis e uma radiação de micro-ondas extraordinariamente baixa. Sobre ela, tanto no meio científico quanto entre os teóricos da conspiração, só não falou quem é preguiçoso. No mapa da radiação de micro-ondas do universo, provocada pelo Big Bang, cujos destroços habitamos agora, essa região fria é claramente visível. Talvez ela tenha surgido devido à densidade desigual do universo primitivo. Mas essa não é a única teoria. Alguns físicos, sim, você ouviu direito, não são teóricos da conspiração, mas físicos, acreditam que o supervazio de Eridanos nada mais é do que a marca de um universo paralelo, localizado além daquele em que vivemos, seja lá o que isso for. Mas de lá às vezes se ouvem sons. Não vamos criar mitos nem tirar conclusões, apenas ouça. As descobertas dos telescópios Hubble e James Webb, o malabarismo com teorias e hipóteses, as tentativas de descobrir as leis de distribuição da matéria escura e da energia, tudo isso, a cada dia, abala os postulados astrofísicos nos quais a ciência ortodoxa se baseou por muito tempo. Por isso, às vezes surge a pergunta: será que tudo em que acreditávamos antes é apenas um erro estatístico ou imprecisões que se infiltraram nos cálculos? Talvez tudo. De onde vêm essas galáxias fantasma, nebulosas marginalizadas, sinais de interrogação gigantes e outros objetos atípicos? Por enquanto, só podemos tirar uma conclusão. Na física moderna, há uma enorme quantidade de problemas não resolvidos. Esperamos que seja justamente o James Webb que, com o tempo, ajude a resolvê-los. Caso contrário, teremos que recorrer à morada de Deus, embora seja óbvio que nossos pedidos de ajuda não chegarão ao destinatário tão cedo. Você saberia me dizer qual é a maneira mais sofisticada e cara de enlouquecer? Um plano engenhoso, perfeito para alguém que decidiu dar fim à própria vida da forma mais espetacular possível. Não precisa procurar opções no topo do prêmio Darwin. Esses métodos não estão lá. Estamos falando sobre a futura viagem de colonos para Marte. Mas por que mencionamos esse grande evento de uma forma tão pessimista? Porque o otimismo, nesse caso, não é apenas indesejável, mas também fatal. A mencionada viagem só de ida não se parece com nada que a humanidade já tenha feito antes. Ela traz perigos, cuja lista completa nem sequer conhecemos direito em comparação com essa aventura espacial. Tomar café da manhã em uma jaula com tigres selvagens é comum, mas exige muitas preliminares. Para os terráqueos, Marte continua sendo o candidato mais aceitável para a colonização. Quais dificuldades aguardam os cosmonautas no caminho para o objetivo desejado? Quanto tempo os astronautas terão que passar no espaço profundo? Será possível resolver a maioria dos problemas que surgem durante uma longa viagem? E a principal questão: quem chegará a Marte primeiro, humanos ou criaturas com a inteligência de uma berinjela? Vamos tentar responder brevemente. Legendas por Dimatorzok. Então, por que exatamente o planeta vermelho? Essa é a pergunta mais simples entre tantas outras. As condições em Marte são inóspitas, mas suas nuvens não expõem colonizadores a chuvas ácidas de enxofre, como ocorre em Vênus.
O dia aqui dura quase o mesmo que na Terra, há mudança de estações, porém o ano em Marte é 2 vezes mais longo que o da Terra. A baixa gravidade do planeta vermelho também joga a nosso favor. O lançamento das naves da superfície será mais fácil. A atmosfera rarefeita protege um pouco, mas ainda assim protege contra a radiação cósmica. As condições não são ótimas, mas também não são terríveis. Não vamos contar com o ovo antes da galinha. O voo tripulado para Marte ainda é um evento planejado, então vamos focar na própria viagem. Sabe por que começamos a falar sobre berinjelas no início do vídeo? Porque o maior medo dos cientistas do mundo inteiro em relação ao voo para Marte, e infelizmente não é infundado, é que mesmo chegando ao planeta vermelho, os astronautas não consigam desembarcar nele. Sem falar em organizar uma colônia ou realizar pesquisas científicas. Por quê? Porque após alguns meses de viagem, os membros da tripulação vão se transformar em pacientes de uma ala de demência, vomitando constantemente e sofrendo de sintomas semelhantes ao Alzheimer. Não é uma tentativa de assustar. Cientistas da Universidade da Califórnia em Irvine descobriram, através de experimentos com ratos de laboratório, que a exposição prolongada a partículas carregadas, semelhantes à radiação cósmica, causa danos irreversíveis às funções cognitivas do cérebro e falhas no sistema nervoso central. É notável que os ratos foram bombardeados com partículas carregadas por apenas meio ano e os resultados desse impacto foram extremamente desastrosos. E os cosmonautas terão que voar até Marte, possivelmente por 9 meses ou mais. Por que começamos pela esfera cognitiva? Porque a radiação é o principal perigo que ameaça os astronautas tanto no espaço aberto quanto em Marte, e consequentemente é ela que, em primeiro lugar, pode levar ao fracasso total da missão e à morte da tripulação. A radiação espacial afeta não só o funcionamento do cérebro, ela destrói o DNA dos organismos vivos, causa mutações irreversíveis e leva a uma morte dolorosa. A exposição à radiação em condições terrestres serve como um exemplo distante dessas mudanças destrutivas. Lembre-se das consequências arrepiantes dos ataques dos Estados Unidos da América a Hiroshima e Nagasaki, ou da explosão na usina nuclear de Chernobyl. E a radiação ionizante cósmica é muitas vezes mais intensa. E ainda nem falamos sobre os outros problemas de uma viagem extremamente complexa e mortalmente perigosa. Pode-se fazer uma analogia com os primeiros aparelhos que tentaram pousar na superfície de corpos celestes vizinhos por falta de conhecimento. Os engenheiros os equipavam com proteção insuficiente e também não levavam em conta uma série de outros fatores, resultando na destruição das sondas, seja na atmosfera ou poucos segundos após o pouso. Mas será que uma lata de conserva amassada, mesmo que não seja barata, pode se comparar com vidas humanas? Por isso, os cientistas encaram a organização de uma missão tripulada a Marte com grande cautela, e a preparação envolve todas as equipes de especialistas, desde físicos quânticos até doutores em ciências médicas. Como os cientistas planejam resolver o problema da exposição à radiação? O estado dos cosmonautas na Estação Espacial Internacional não pode servir como referência nesse caso, porque eles são protegidos da morte invisível pelo campo magnético da Terra. É lógico que a nave interplanetária também precisa de proteção. A tripulação vai precisar de medicamentos que protejam os cosmonautas do desenvolvimento de patologias cancerígenas e outros problemas. As erupções solares também são importantes. Se durante o voo ocorrer pelo menos uma grande explosão, a dose de radiação aumentará imediatamente em uma ordem de magnitude. Nesse caso, o final de uma missão tripulada a Marte pode ser a morte coletiva da tripulação por doença da radiação. No entanto, há notícias animadoras. Os cientistas não desistem e continuam buscando maneiras de proteger os astronautas em sua difícil jornada. Foi criada uma simulação computacional baseada nos dados do rover Curiosity, onde os astrofísicos tentaram modelar como as tecnologias de blindagem funcionariam nas condições de Marte. Os resultados foram animadores. Descobriu-se que os raios cósmicos são muito bem refletidos por compósitos feitos de fibras sintéticas, certos tipos de plástico e borracha. Mas isso ainda não resolve o problema da radiação durante o voo, afinal, é preciso chegar até o planeta vermelho, atravessando o vazio do espaço.
repleto de partículas invisíveis e mortais. De qualquer forma, as pesquisas para produzir compósitos eficazes para proteger a nave interplanetária continuam. Na fila estão o colete anti-radiação da empresa israelense Stingray, o detector de monitoramento de radiação High Efficiency Particulate Air e o desenvolvimento de um campo eletromagnético de força por especialistas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. O que auxilia cientistas em pesquisas? Um supercomputador poderoso que também oferece o conceito de uma tela ativa não magnética, ou seja, um campo eletrostático. Atualmente, astrofísicos do Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço o estudam. Qual é o próximo problema que os futuros colonizadores enfrentarão? É a ausência de gravidade. Os funcionários da Estação Espacial Internacional pouco ajudam nessa questão, pois estão em microgravidade, que só remotamente imita a gravidade terrestre. A gravidade é uma das influências básicas sobre o organismo humano que determina seu funcionamento. A ausência dessa força invisível leva a uma reestruturação radical de todos os sistemas, começando pelo sistema cardiovascular. Em estado de ausência de peso, o coração precisa trabalhar muito mais intensamente para bombear o sangue, que se acumula principalmente na parte superior do corpo. Neste estágio, ocorre uma falha, pois o cérebro pensa que há excesso de líquido no organismo e começa a liberar os hormônios correspondentes para resolver o problema. Mas isso é só a ponta do iceberg, um obstáculo simples que pode ser resolvido ajustando o consumo de líquidos. A situação fica muito pior quando o estado de ausência de gravidade se torna crônico e prolongado. É exatamente isso que espera os astronautas durante a viagem para Marte. Ao preparar o contingente, será necessário levar em conta a predisposição genética dos membros da tripulação. Devido à perda óssea que leva à fragilidade dos ossos, em estado de gravidade zero, os ossos se tornam porosos e fracos e os músculos atrofiam. Todos já viram as imagens que mostram a chegada dos cosmonautas à Terra, onde, em vez de corajosos conquistadores do espaço, voltam para casa pessoas indefesas que, como crianças pequenas, aprendem a andar novamente. O que isso significa? É evidente que é necessário criar um campo gravitacional artificial e, ao mesmo tempo, um campo magnético. A falta dele prejudica o sistema nervoso autônomo humano. Além disso, ele protege a superfície do corpo celeste ou da nave contra a radiação ionizante. Nesse sentido, surgem alguns problemas. Para que o campo magnético seja eficaz, o diâmetro de sua atuação deve se estender por 100 km. Nesse caso, o eletroimã seria tão grande e massivo que sua instalação tornaria a própria missão impossível. Além da gravidade artificial, os especialistas desenvolveram métodos alternativos para proteger os astronautas, como, por exemplo, o uso de medicamentos que reduzem o risco de doenças causadas pela ausência de gravidade. Mas e quanto à barreira psicológica? Será que pode acontecer que, devido à radiação cósmica intensa, a doença de Alzheimer nem chegue a se manifestar? Talvez uma nave chegue a Marte com uma tripulação que tenha se destruído mutuamente. A equipe será avaliada quanto à resistência ao estresse em viagens longas em espaço confinado e a compatibilidade entre os membros. Mas ainda assim não se pode ignorar a possibilidade de surgirem conflitos. A menor agressão, como um fósforo no oxigênio, causará explosão imediata. A isso se soma o cansaço extremo, lesões, insônia e a impossibilidade de tratar adequadamente doenças agravadas. E o principal, o afastamento da Terra, sentido ainda mais quanto mais a nave avançar no espaço. E se os equipamentos de repente captarem um som estranho vindo do vazio? Como os astronautas vão reagir a isso? Vamos deixar essa pergunta em aberto. O que os cientistas planejam fazer em relação aos possíveis problemas psicológicos da tripulação? Propõe-se equipar o ônibus espacial com imagens virtuais das mudanças de estação, animá-lo com sons da Terra, como o barulho do mar, canto de pássaros e outros?
E se colocarmos em prática o cenário de Aldous Huxley, com soma em gramas e sem dramas, em outras palavras, não há nada de novo na ideia de usar tranquilizantes. Já em 1983, foi desenvolvido para os cosmonautas soviéticos o nootrópico fenotropil, que restaura rapidamente as funções cognitivas e melhora o estado psicoemocional. Na Estação Espacial Internacional, é obrigatório levar um kit de primeiros socorros, cuja composição inclui obturações temporárias, antidepressivos, nootrópicos, estimulantes que aumentam a atividade física e a produtividade, além de medicamentos contra enjoo. A composição do kit de primeiros socorros para viagens espaciais longas será revisada e aprimorada. A única coisa que não funciona no espaço é o termômetro de mercúrio, mas a temperatura corporal pode ser verificada com a ajuda do traje espacial que monitora os sinais vitais. Finalmente, mencionamos todos os problemas durante o voo. Gostaria de dizer isso, mas não é verdade. Que outras ameaças aguardam a tripulação da nave, que parte para Marte para nunca mais voltar. Se presumirmos que o voo será bem-sucedido, assim como o pouso, o próprio planeta vermelho também não receberá os colonizadores de braços abertos. Marte é um ambiente bastante agressivo, não destinado à permanência humana sem jardins ou talvez a devida proteção. Veja, os robôs exploradores de Marte já encontram poeira marciana em seu interior logo após pousarem. O que acontecerá com os pulmões humanos nessas condições e quão bem os equipamentos funcionarão nos módulos dos colonizadores? E isso ainda nem mencionamos. Sobre possíveis falhas críticas dos equipamentos durante o voo ou no local, em temperaturas muito baixas. As médias em Marte são de menos 60 graus Celsius e nos polos, cerca de menos 150. Um prazer duvidoso é a necessidade de usar constantemente um traje pressurizado, já que a atmosfera em Marte existe apenas nominalmente e sua pressão é inferior a 1% da terrestre. Além disso, apesar do efeito compensatório da atmosfera rarefeita e do regolito, o fundo de radiação reativa do planeta vermelho é 2,5 vezes maior do que na Estação Espacial Internacional, e esse problema os colonizadores também terão que resolver imediatamente. O rover Perseverance está testando o inovador aparelho Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment para produzir oxigênio a partir da atmosfera marciana, o que será de grande ajuda para futuras missões, pois, em caso de sucesso, garantirá o funcionamento dos módulos. Está planejada a instalação de filtros anti-tempestade para neutralizar os efeitos destrutivos das tempestades marcianas. Quem, neste momento, está disposto a investir dinheiro nessa aventura? Quais empresas estão preparando missões tripuladas para Marte entre os projetos globais? Uma nave espacial centenária que vai desembarcar colonizadores no planeta vermelho e depois seguirá para um dos sistemas estelares. A Fundação Inspiration Mars é uma empresa que planeja um voo tripulado ao redor de Marte, enquanto a Mars One é um projeto privado bastante arriscado, no qual será organizada a transmissão do que estiver acontecendo. Não podemos esquecer o promissor plano de Elon Musk, desenvolvido pela SpaceX. O que você acha? Algum desses projetos vai realmente dar certo algum dia? E quando isso pode acontecer? O que você sabe sobre a solidão? Você tem medo dela ou, pelo contrário, deseja isso? Se a segunda afirmação for verdadeira, então pense que os desejos tendem a se realizar exatamente agora. Incrivelmente longe da Terra, existe um objeto que, em 1977, deixou nosso planeta e agora sabe tudo sobre a solidão. E esse é o Voyager 1, que no momento é a sonda mais distante já feita pelo homem. Ninguém jamais foi tão longe no espaço, mas, em termos do universo, o Voyager 1 parece ter acabado de deixar o seu lar. Afinal, as distâncias incríveis que ele ainda terá que percorrer não se comparam em nada aos meros 47 anos de viagem. O que veríamos se as câmeras da sonda estivessem ligadas? Que segredos monstruosos poderíamos desvendar? Para começar, vamos lembrar como tudo começou. A sonda não foi chamada de Voyager à toa, que em tradução significa viajante. O eterno vagar por cantos mortos do cosmos é o destino nada invejável desse aparelho.
Inicialmente, a missão da sonda espacial automática era estudar Júpiter e Saturno, e de fato, foi o Voyager 1 que fez pela primeira vez imagens detalhadas o suficiente desses corpos celestes e seus satélites. Depois, devido ao ótimo desempenho dos equipamentos da sonda, a missão foi expandida. Assim, o Voyager 1 seguiu adiante. Gradualmente, após ultrapassar a órbita de Netuno, que fica a 30 unidades astronômicas do Sol, a sonda avançou para a escuridão do desconhecido em direção ao cinturão de Kuiper e aos limites da heliosfera, que conseguiu atravessar com sucesso no verão de 2012. De qualquer forma, é o que indicam os dados dos instrumentos. Você vai se surpreender, mas o quê? Para chegar até a fronteira convencional do Sistema Solar, mesmo com essa velocidade incrível, a sonda precisou de 35 anos. Agora, o Voyager 1 está em um ambiente com densidade eletrônica esperada do espaço interestelar. Graças a isso, podemos ouvir o zumbido sombrio emitido por esse mundo estranho. Claro, a sonda transmitiu essa informação em uma faixa estreita de frequências, mas os cientistas transformaram o sinal para o alcance audível ao ser humano, para mostrar o quão monótono e ameaçador soa o espaço profundo. Como se explica a longevidade do Voyager? Qual é a única fonte que continua alimentando ele? A alimentação elétrica da sonda é garantida por 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, cujo funcionamento se baseia no processo de decaimento do plutônio 238, sendo que o período de meia-vida desse elemento radioativo é de cerca de 90 anos. No momento, a potência dos geradores é uma fração do valor inicial. Por isso, por algum tempo, o Voyager 1 continuará enviando sinais para a Terra, mas eles chegarão cada vez mais raramente devido às distâncias enormes. Mesmo agora, a mensagem da sonda leva cerca de um dia para chegar até nós. Como são as mensagens enviadas pela estação automática? É o mesmo código de computador composto por zeros e uns, compilados em diferentes sequências. Mas recentemente, em novembro de 2023, ocorreu uma falha desconhecida no funcionamento do aparelho. Voyager 1 começou a enviar aglomerados caóticos de informações codificadas, e então surgiram rumores de que a sonda havia sido capturada por alienígenas. Os cientistas não conseguiram decifrar essa confusão de dados, então tentaram consertar o aparelho remotamente e tiveram sucesso nisso. Apenas um dos 3 computadores de bordo apresentou defeito. Ele enviou o código binário em loop para a Terra. O problema também era que levaria 45 horas para receber a mensagem da sonda e enviar uma resposta. Por isso, os primeiros sucessos em restaurar o sistema dos aparelhos de Chuvest-VA só apareceram 4 meses depois, em março de 2023. Aqui está mais uma prova de que, se a sonda realmente quer viver, a ciência é impotente. O que causou a falha? Talvez haja realmente algum traço alienígena nessa quebra. Especialistas de tecnologia da informação da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço confirmaram que existe, mas não como os teóricos da conspiração pensavam. A questão é que um dos computadores da Voyager 1 foi danificado por uma partícula cósmica energeticamente carregada, o que fez com que ele parasse de funcionar corretamente. Existe também outra versão. O equipamento simplesmente se desgastou ao longo dos anos e foi por isso que ocorreu a falha. No fim, os cientistas da agência espacial resolveram o problema reiniciando o código, dividindo-o em partes, pois a memória dos chips da sonda é pequena para grandes transferências. Basicamente, os especialistas invadiram o sistema da Voyager 1 e reprogramaram-no. Concorde, após esse caso, a frase "através das dificuldades até as estrelas" ganhou muito mais significado. Onde a Voyager 1 está agora e o que veríamos se tivéssemos a oportunidade de ligar as câmeras da nave? No final de janeiro de 2025, a sonda estava a uma distância de quase 25 bilhões de quilômetros, ou 166 unidades astronômicas, ou seja, 166 bilhões de quilômetros. Sim. Na produção do Voyager, um rib de Ford será cortado durante a traição de Escolástica por um longo tempo, no quinto.
milhares de km/h. A máfia aconteceu. Munique alimenta cometas de longo período. No geral, a existência desse lugar misterioso não foi confirmada instrumentalmente e permanece no campo das suposições hipotéticas. No entanto, dados indiretos indicam a realidade dessa nuvem monstruosa. Voyager 1 já atravessou vários cinturões esféricos, sendo o primeiro deles localizado entre Marte e Júpiter. A massa dos asteroides nesse cinturão é aproximadamente igual a 4% da massa da Lua. Mas isso não é nada comparado ao cinturão de Kuiper, que é 200 vezes mais massivo que o primeiro e 20 vezes mais largo. É uma pena que as câmeras da Voyager 1 foram desligadas há tempos para economizar energia. Caso contrário, ainda em 2004, ao entrar no cinturão de Kuiper, teríamos visto planetas anões como Makemake e Haumea com nossos próprios olhos. E não como pontos brilhantes, mas de perto, infelizmente. Aliás, sobre fotos e pontos brilhantes. A foto mais famosa da Voyager 1 é chamada de Pálido Ponto Azul. Essa foto foi tirada em 1990 e mostra a Terra a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Você ainda tem certeza de que sabe tudo sobre a solidão? Naquela época também foi recebida da sonda uma montagem de 60 imagens, carinhosamente chamada de retrato de família. Na foto estão representados o Sol e vários planetas: Júpiter, Terra, Vênus, Saturno, Urano e Netuno, Marte e Mercúrio. A essa distância de 6 bilhões de quilômetros, seu tamanho é tão pequeno que ficam indistinguíveis. Em breve, na rota das sondas gêmeas, a Voyager 2 também cruzará essa esfera monstruosa. Só que em outro lugar está a nuvem de Oort, que é considerada um objeto do Sistema Solar, embora esteja nas regiões mais distantes. Além dos limites da esfera externa da nuvem de Oort, nossa estrela não influencia os objetos ao redor, pois sua força não é suficiente. Quanto tempo levará para a Voyager 1 atravessar a nuvem de Oort? No mínimo 30 milênios. Só pare e pense nesse número inacreditável. Para alcançar apenas a borda interna da nuvem de Oort, a Voyager 1, que se move a 17 km por segundo, vai precisar de 3 séculos. Depois disso, fica totalmente claro que, por enquanto, a humanidade não pode nem sonhar com voos interestelares. No entanto, o que essa informação nos traz, além de aguçar nossa imaginação, já que não se sabe o que pode acontecer com a nave em um lugar tão perigoso, a questão é que a nuvem de Oort é considerada a fonte dos cometas que às vezes colidem com o nosso planeta. Alguns astrofísicos acreditam que esses eventos catastróficos estão diretamente ligados à periodicidade das extinções em massa dos ecossistemas terrestres. Mas isso está longe de ser tudo o que os cientistas sabem sobre a nuvem de Oort. Ou, pelo menos, tentam imaginar quais objetos surpreendentes podem estar em sua borda interna. Em primeiro lugar, pode haver um gigante gasoso chamado Tyche, nomeado em homenagem à deusa grega. Boa sorte no ano. Konstantin Batygin e Michael Brown, astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, usando simulações de computador baseadas no movimento de pequenos corpos celestes além da órbita de Plutão, confirmaram a validade da hipótese da existência de Tyche. Será que a Voyager 1 vai ver esse corpo celeste e confirmar essa suposição com 100% de certeza? E quanto à estrela Nêmesis, o hipotético astro que orbita o Sol a uma distância de 100 mil unidades astronômicas, e se ela também for um objeto real e não fruto da imaginação dos astrônomos? A estrela Nêmesis também é frequentemente associada a períodos regulares de extinções em massa de espécies biológicas em nosso planeta. Astrobiólogos acreditam que esses eventos ocorrem aproximadamente a cada 26 milhões de anos e que essa estrela é a responsável por isso. Mas de que maneira? Os seguidores da hipótese afirmam que, quando Nêmesis se aproxima do Sol, ocorre uma perturbação nas órbitas dos cometas da nuvem de Oort, que, como resultado, entram no sistema solar interno, e então alguns acabam colidindo com a Terra. Não é de se surpreender que Nêmesis às vezes seja chamada de Estrela da Morte, mas afinal, a nuvem de Oort não é o limite das ambições de viagem. Voyager 1 obviamente não.
Se a sonda conseguir sair dessa região perigosa e totalmente inexplorada, ela terá uma viagem muito longa pela frente em direção à constelação da Girafa. O Voyager 1 vai precisar de dezenas de milhares de anos para alcançar Gliese 445, que está localizada nessa constelação. Se a sonda realmente chegar a esse destino, ela ainda vai passar bem longe dele, a uma distância de 1,6 ano-luz. E ainda assim, se as câmeras estivessem apontadas para a estrela Gliese, ela, através das lentes do Voyager 1, pareceria assim. Além disso, supõe-se que na zona habitável dessa estrela possam existir planetas onde há vida. Os cientistas fazem essas suposições apesar do fato de que Gliese 445 emite raios-x. Depois disso, o aparelho seguirá para a constelação da Girafa, e no futuro, provavelmente a sonda estará condenada a vagar eternamente pela Via Láctea. Uma coisa é certa: nenhuma gravidade conseguirá atrair a Voyager 1 de volta para o espaço próximo ao Sol. Ela nunca retornará à Terra. É interessante pensar no que mais, além da estrela Gliese 445, a sonda viajante poderá ver na constelação da Girafa. Será que existem objetos incomuns lá que possam ser estudados? Gliese 445 pertence à sequência principal e é uma anã vermelha. Mas esse não é o único objeto nessa constelação. Lá também existem supergigantes azuis, estrelas duplas e até galáxias espirais, como a NGC 2403. Entre os objetos incomuns, vale destacar a cascata de Campbell, um asterismo em forma de uma longa cadeia de 20 estrelas que pode ser observado com binóculos muito potentes. Só imagine, alguma dessas coisas a Voyager 1 tem chance de ver com suas próprias câmeras. De qualquer forma, quanto mais longe as sondas gêmeas viajam, mais valiosa se torna a informação que elas transmitem para a Terra. Afinal, nesses locais, ninguém que vive em nosso planeta jamais esteve antes. Mesmo que não possamos ver o que está ao redor da Voyager 1 neste exato momento, os cientistas ainda podem, com base nos dados decodificados, formar uma ideia das condições nesses lugares distantes e inexplorados. Em resumo, a comunidade mundial e a nós resta acompanhar atentamente o voo da nave e prestar atenção ao que ela periodicamente nos envia. Quando você olha para as fotos do espaço, nada parece estranho ou incomum. Se as perguntas fizeram você pensar, então dê uma olhada nessas fotos novamente, mesmo assim você não percebe nada. Aqui vai uma dica: nas fotos de objetos no espaço quase nunca se vê estrelas. Poderia parecer que o fundo preto como tinta seria ideal para que os pontos brilhantes das estrelas fossem claramente visíveis, mas na realidade as coisas são um pouco diferentes. O desconhecimento público sobre por que isso acontece gera teorias ignorantes sobre uma suposta conspiração e até suposições de que, na verdade, ninguém jamais foi ao espaço. Os terraplanistas estremeceram, mas tudo isso são lendas para a massa. Mas como lidar com o fato inegável de que as estrelas realmente não são visíveis nessas fotos? Lembro das palavras de Henrik Fermi: mas onde estão todos eles? Vamos começar com uma pequena digressão. A visão do céu a partir da superfície de qualquer objeto cósmico ou de uma nave será diferente do que conhecemos na Terra. Não é segredo para ninguém que o mundo fora do planeta Terra é absolutamente não humano. Essa característica também pode ser aplicada ao que conseguimos ver ao observá-lo. Por exemplo, se olharmos para Vênus a partir de Mercúrio, seu brilho será pelo menos 15 vezes maior do que aquele que vemos da Terra, do nosso ângulo de visão. E o céu de Amalteia e de uma das luas mais próximas de Júpiter estará praticamente todo ocupado pelo gigante gasoso. Então tudo é relativo nesse aspecto. Quanto às estrelas, o exemplo mais conhecido citado pelos adeptos das teorias da conspiração, que tem certeza de que todos ao redor estão mentindo: a foto do céu lunar tirada pela nave americana Apollo 8. Você vê estrelas nela? Pois é, nós também não vemos. A pergunta é por quê? Quando perguntaram isso aos astrônomos da Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, responderam assim: eles provaram o fato de que o pouso na Lua ocorreu durante o dia lunar, que dura quase meio mês.
A questão é que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço considerou a noite lunar perigosa demais para o pouso, pois a temperatura nesse período é extremamente baixa e outras condições não favorecem uma saída bem-sucedida dos astronautas para a superfície do satélite. Mas o que o dia lunar tem a ver com isso, né? No contexto da nossa questão, vamos fazer uma pequena analogia. Imagine que você está em um campo de jogos e ao seu redor há uma escuridão total. Mesmo que nessa escuridão existam algumas fontes de luz muito distantes e, por isso, relativamente fracas, será difícil para você enxergá-las. Por exemplo, quando não há lua no céu noturno, ele fica muito mais escuro e conseguimos ver muito mais estrelas. Quando ela nasce, seu brilho ofusca as estrelas e só conseguimos ver as mais brilhantes. Um efeito semelhante pode ser observado em uma fogueira. Enquanto você está sentado perto do fogo, não consegue ver as estrelas, mas basta se afastar para a floresta e o céu impressiona com a quantidade de astros brilhando. Se você pensa nos primeiros astronautas na Lua, aqui vai um fato interessante. Se eles se movessem, por exemplo, para a sombra do módulo lunar ou, arriscando a vida, fossem para uma das crateras profundas e escuras, de lá, mesmo durante o dia lunar, eles poderiam ver e fotografar as estrelas. Foi exatamente esse o conselho que Armstrong deu aos astronautas do futuro, aliás, Michael Collins, que esteve no lado oculto da Lua. Isso aconteceu quando ele, após os colegas pousarem na superfície do nosso satélite, conseguiu ver as estrelas com bastante clareza. O astronauta descreveu suas sensações em suas memórias. Nelas, ele destacou em particular que no lado escuro da Lua, que não é iluminado pelo Sol, a escuridão é tão absoluta que até mesmo uma pessoa treinada fica assustada. Sobre o local onde naquele momento estava a imensa Lua passando, Michael Collins só sabia pela ausência de estrelas, deduzindo que elas estavam sendo bloqueadas pelo corpo massivo do nosso satélite. Interessante, será que ele ouviu os sons de arrepiar que os equipamentos às vezes captam nesse local? Existem razões técnicas pelas quais nas fotos de locais espaciais não é possível encontrar nenhuma estrela? Objetos no espaço só são fotografados quando iluminados pelo Sol, caso contrário, não seriam visíveis. Usando um tempo de exposição curto, essa abordagem é voltada para capturar corpos celestes ou objetos brilhantes. Por exemplo, na Lua, a prioridade era dada justamente às fotos dos detalhes da paisagem lunar e não a todo o resto. Ou seja, devido ao tempo de exposição curto, a luz fraca das estrelas simplesmente não é captada, mas Apollo 16 ainda conseguiu registrar estrelas da superfície da Lua. Isso aconteceu após a instalação de um instrumento para estudar nebulosas e corpos celestes, cuja exposição era ajustada para registrar objetos distantes e pouco brilhantes. E foi isso que conseguiram. O corpo celeste mais brilhante nesta foto é a Terra, iluminada pelo Sol. Há poucas estrelas na imagem, pois apenas as mais brilhantes foram capturadas pela lente. Se a exposição fosse ainda mais longa, haveria mais estrelas. Essa é a principal resposta para a pergunta de por que as estrelas não são visíveis nas fotos tiradas do espaço. Como o tempo de exposição funciona na prática, pode ser visto nesta foto. Quanto mais curtos esses parâmetros, mais brilhantes os objetos que a câmera consegue captar e vice-versa. Ou seja, para ver algo relativamente fraco, é preciso usar uma exposição longa, mas não será possível capturar ambos com qualidade ao mesmo tempo. Então, mais uma pergunta. Por que não só com a câmera, mas também com os próprios olhos, os astronautas americanos não viam estrelas no céu lunar? A resposta para isso é semelhante à anterior. O olho humano funciona de forma semelhante a uma câmera fotográfica. Por exemplo, a pupila se dilata no escuro e se contrai sob luz intensa, assim como o diafragma da câmera. Por isso, mais uma vez lembramos o conselho de Neil Armstrong.
Para ver as estrelas no céu lunar, vale a pena entrar na sombra de um grande objeto, como a espaçonave, uma montanha ou uma grande rocha. Mas será que ninguém realmente fotografou um belo céu estrelado perto de objetos iluminados? Há muitas fotos desse tipo. Se você procurar nos arquivos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, pode encontrar imagens tão belas quanto esta, feitas com longa exposição. Quanto à maioria das fotografias, geralmente o objetivo delas não é registrar as estrelas, mas sim objetos ou corpos da Terra, da Lua ou módulos da Estação Espacial Internacional, e é melhor fazer isso justamente no lado iluminado, caso contrário, eles desaparecerão visualmente. Em geral, a situação das fotos sob poluição luminosa, por exemplo, tentar fotografar o céu estrelado tendo postes de luz brilhantes ao fundo, é uma tarefa igualmente sem esperança tanto na Terra quanto na Lua. Assim, o mais fraco ficará oculto, mesmo que estrelas sejam bilhões de vezes mais brilhantes que postes de luz. Ainda assim, é possível fotografar astros extremamente distantes. Outra questão é que a qualidade das fotos será horrível, pois com uma longa exposição, antes que as estrelas apareçam, os outros objetos ficarão muito esbranquiçados. O que anima é outra coisa. Temos a oportunidade de ver o cosmos sem nunca termos estado lá. Por exemplo, observar uma beleza incrível, como a foto da nossa estrela-mãe tirada da Estação Espacial Internacional, tendo as nuvens da Terra ao fundo. E sim, todos os objetos localizados nas proximidades da Terra, incluindo ela mesma e os planetas do Sistema Solar, foram fotografados exclusivamente do lado diurno. Não se deixe enganar pelo céu lunar absolutamente preto na próxima foto. Isso é apenas devido à completa ausência de atmosfera. Como você pode ver, o resto está magnificamente iluminado. Aliás, o mesmo vale para o carro elétrico Tesla Roadster da SpaceX, lançado em órbita terrestre em 6 de fevereiro de 2018. Recentemente, em 2 de fevereiro de 2025, um dos astrônomos amadores descobriu um novo asteroide, que estava a 240 mil quilômetros da Terra. Mas a alegria do descobridor não durou muito, embora o objeto tenha sido incluído no catálogo do Centro de Pequenos Planetas e recebido seu próprio índice. Algumas horas depois, descobriu-se que era um Tesla Roadster, que continuava viajando em órbita. Durante os próximos 15 milhões de anos, teremos cerca de 22 encontros com a Terra e cerca de 12 com o Sol ou Vênus. Mas repetindo, se o Tesla Roadster, que foi colocado em órbita terrestre como carga útil pela nave Falcon Heavy, estivesse no lado não iluminado, nós não teríamos visto isso, nós não teríamos visto isso.